Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Mug e você está em Provas de Engenharia. Aqui você pode. Sou analista de infraestrutura do DENIT, sou professor de Engenharia Civil no Gran Curso e professor comentarista lá no Tec Concurso. Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso curso de hidráulica, falando sobre a hidrodinâmica. Acompanhe comigo no slide, pessoal, para saber como será dividida a nossa aula. Vamos dividir em três partes principais, o escoamento laminar e o turbulento, de acordo com o nosso famoso número de Reynolds, ρVd sobre μ, a equação da continuidade, vazão é igual a velocidade vezes a área, e a equação de Bernoulli de conservação de energia. Falaremos também sobre a potência de bombas e turbinas, além da perda de carga localizada e distribuída. Então, começando aqui pelo nosso número de Reynolds, o cientista britânico Osborne Reynolds realizou experiências que permitiram visualizar os diferentes regimes de escoamento numa tubulação, como mostrado na figura ao lado. É injetado um líquido colorido numa tubulação no qual escoa a água. Então, pessoal, se injeta um líquido na água, tudo bem? E esse líquido aí, corante, ele tem o quê? Ele fica com formato laminar a uma baixa vazão. Você aumenta um pouco a vazão, ele passa para o regime de transição e depois para o regime turbulento, beleza? Então, olha só, regulando a vazão com registro, detectou-se diferentes regimes de escoamento. Para uma vazão baixa, o fluido se comporta como uma lâmina sem perturbação, sendo escoamento denominado laminar. Para vazões intermediárias, o fluido colorido apresenta leves flutuações no espaço e no tempo. Nesse caso, o escoamento numa fase de transição entre o laminar e o turbulento. Então, temos depois o turbulento. Para grandes vazões, o líquido mostra com flutuações aleatórias típicas de um escoamento turbulento. Continuando aqui, pessoal. Foi observado que a natureza laminar ou turbulenta estava relacionada com o diâmetro d da tubulação, a velocidade média do escoamento v e a viscosidade cinemática do fluido, μ. E assim foi definido um número característico denominado em sua homenagem o número de Reynolds, em que ρ é a massa específica do fluido. Então, Reynolds é ρVd dividido por μ. Beleza, pessoal? Considera-se dutos e tubos para o número de Reynolds menores que 2.300, o escoamento é laminar. Para Reynolds maior do que 4.000, o escoamento é plenamente turbulento. No escoamento laminar, é válida a relação entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade, lei de viscosidade de Newton. No escoamento turbulento, flutuações aleatórias e tridimensionais da velocidade transportam quantidade de movimento através das linhas de corrente do escoamento, aumentando a tensão de cisalhamento efetivo, não existindo relação universal entre o campo de tensões e o de velocidade. Então, como é que a gente divide aqui o número de Reynolds, pessoal? Olha só, menor que 2.300, a gente está no escoamento laminar, O fator de atrito F independe da rugosidade. O F é o que? 64 sobre o Reynolds, devido ao efeito da subcamada limite laminar e vale aí F 64 sobre Reynolds, beleza? E região 2 ali, região entre 2.300 e 4.000, região crítica onde o valor de F não fica caracterizado. Temos uma região ali de transição. Olha lá, Transition Region, tá bom, pessoal? Ali em cima. Depois temos a região 3, Curva de tubos hidraulicamente lisos, influencia a subcamada limite laminar. O fator de atrito só depende do número de Reynolds. E com aumento tubular hidraulicamente liso, tá bom? Região 4, pessoal. Transição entre o escoamento turbulento hidraulicamente liso e rugoso. O fator de atrito depende simultaneamente da rugosidade relativa e do número de Reynolds. Observe aqui, a rugosidade relativa está aqui e o número de Reynolds está aqui no eixo X. Tudo bem, pessoal? Região 5. Turbulência completa, escoamento hidraulicamente rugoso, o fator de atrito só depende da rugosidade relativa e independe do número de Reynolds. Pessoal, para o concurso, o que você tem que saber? Você tem que saber exatamente esse valor aqui, ó, 2.300, até 2.300 temos o que? Laminar, mais do que 4.000 é turbulento, entre 2.300 e 4.000 ele está no regime de transição, beleza? O grosso aí que cai nas questões é em relação a isso, tá? Vamos continuar aqui a nossa aula. Sebrasf 2018, especialista portuário. A respeito do comportamento dos fluidos em movimento, julgue o item que se segue. O escoamento laminar ocorre geralmente em fluidos com baixa viscosidade. Olha só o que ele está fazendo. Ele está falando, o Sebrasf aí ele nunca dá fórmula. Ele simplesmente fala alguma coisa, dá fórmula para você interpretar. Bem interessante, olha só. Então, essa alternativa está errada. Olha só, o escoamento laminar ocorre geralmente em fluidos com baixa viscosidade. O que você precisa ali no número de Reynolds para que ele seja laminar? Você precisa que ele seja baixo.
você precisa que ele seja abaixo de 2.300, abaixo de 2.000, beleza? Para que esse valor seja baixo, a nossa viscosidade cinemática aqui tem que ser o quê? Tem que ser alta. Quanto maior for a nossa viscosidade, menor vai ser o Reynolds. Menor sendo o Reynolds, mais mais chance do seu escoamento ser laminar. Então, se a viscosidade aí for muito pequena, esse Reynolds aí já vai ser turbulento, entendeu? Já vai passar de 2.300. E é isso aí que ele quer falar para você, ó. O escoamento laminar ocorre geralmente em fluidos com baixa viscosidade, pessoal. Na verdade, aí o escoamento laminar ocorre em fluidos com alta viscosidade. Bacana? Gabarito errado, bela questão do Sebrasp. Fazer alguma aqui da FGV. Uma tubulação de 4 centímetros de diâmetro é usada para transportar água a 20 graus Celsius. Assinale a opção que indica a máxima velocidade média que pode existir na tubulação a fim que ocorra um escoamento laminar. Número de Reynolds, C vezes D dividido por V, onde C é a velocidade média, D é o diâmetro e V a viscosidade, igual a 10 a menos 6. Pô, mas está muito fácil, né, Pedro? É só aplicar na fórmula, só que ele não falou quanto é que é Reynolds. E o Reynolds aí, que ele adotou como laminar, é de 2.000 e não de 2.300. Fica a dica aí para FGV, né? Então, colocando 2.000, temos o que? C vezes 0,04, que é o diâmetro, tudo bem? 4 centímetros, dividido pela nossa viscosidade, 10 a menos 6. O C vai ser igual a 0,05. Bacana, pessoal? Então, nosso gabarito aí é a letra C. Continuando, em grandes rios, o escoamento é o que, pessoal? Supercrítico, subcrítico, turbulento, laminar ou permanente. Veja aí, essa questão eu acho que ela seria um alvo de anulação, porque você poderia ter mais de uma chance aí de responder ela corretamente, tudo bem? Contudo aí, se a gente está pensando em número de Reynolds, né, é o que? O escoamento turbulento em rios. Geralmente os rios têm escoamentos turbulentos, beleza? Gabarito letra C. Mais um fluido incompreensível com viscosidade baixa apresenta grande resistência à deformação. Pessoal, outra questão bem legal do Sebrasp, né? Um fluido incompressível com viscosidade baixa apresenta grande resistência à deformação. Tá errado, pessoal, olha só. Quanto maior a viscosidade, maior a resistência à deformação. Imagina aí, você tem o mel e tem a água. O que é mais viscoso? É a água ou o mel? É o mel. Então imagina que você tenha 2 copos. Você vai pegar um copo de mel cheio e tem um outro copo vazio. Você vai virar esse copo de mel dentro de outro copo. Você vai que ele vai ter uma grande resistência de sair do copo que está cheio para outro copo, certo? Agora, se você fizer isso com um copo d'água, né? Você vai virar um copo d'água no outro, você vai virar em 1 segundo. Tem muito menos viscosidade. Se opõe muito menos ao movimento. Então, quanto maior a viscosidade, maior a resistência à deformação. Facílimo, você nunca mais vai errar isso. Gabarito letra E. Bom, e agora vamos falar sobre a equação da continuidade. Contudo, fazer um pequeno intervalo e já voltamos.